para o artigo 14. E o que diz o artigo 14? O artigo 14 diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, ok? Então, essa é a soberania popular. O que nós temos que falar de importante sobre o artigo 14? É que aqui eu vejo os direitos positivos. Aqui eu vejo os direitos positivos. E o que quer dizer o direito positivo? Direito positivo, ele quer te dizer sobre a capacidade eleitoral. Ok? Os direitos positivos quer dizer sobre a capacidade eleitoral. E essa capacidade eleitoral quer dizer o quê? Quer dizer a capacidade de você votar e quer dizer a capacidade de você ser votado. Então, esses são os direitos positivos. É o que compreende essa capacidade de você votar e de você ser votado, ok? Nós vamos falar agora sobre essa capacidade eleitoral. Quando que se inicia a capacidade eleitoral? Ela se inicia com o alistamento eleitoral. Olha só, pelo amor de Deus, constitucionalistas, não confunda alistamento eleitoral com o alistamento do serviço obrigatório, porque vai por mim. Tem banca que coloca exatamente isso, porque o homem ele sabe que quando ele está com 17 para 18 anos, ele tem que passar por esse processo do alistamento do serviço militar obrigatório. Então, não confunda o alistamento eleitoral com o alistamento do serviço militar obrigatório. O que te dá a capacidade eleitoral é o alistamento eleitoral, que nada mais é o quê? É o título de eleitor. Isso aqui é o título de eleitor, ok? Vamos botar aqui para você saber. É o título de eleitor. Ok? Então, olha só, não confundam o alistamento do serviço militar obrigatório com o alistamento eleitoral. Porque o examinador, sabendo que pode trazer na sua memória uma coisa que você vivenciou na prática, colocar que a capacidade eleitoral se dá no momento do alistamento do serviço militar obrigatório e você acaba acreditando naquilo. Só que o alistamento eleitoral, que é o título de eleitor, você pode tirar com 16 anos. É facultativo? É obrigatório? Nós vamos ver, mas com 16 anos você pode tirar. E você ainda não fez o alistamento do serviço militar obrigatório, ok? Então não confundam esse ponto. Nós falamos que essa capacidade, ela pode ser o quê? Ela pode ser ativa. Eu posso ter essa capacidade ativa. E o que é a capacidade ativa? É a capacidade de votar. Essa é a minha capacidade ativa, é a minha capacidade eleitoral ativa, é a capacidade de eu votar. Nessa capacidade de votar, eu tenho que prestar atenção em alguns requisitos. Primeiro, o voto, ele vai ser obrigatório. Ele vai ser facultativo e ele vai ser proibido. Quando que o voto vai ser obrigatório? Ele vai ser obrigatório aos maiores de 18 anos. Então, aos maiores de 18 anos, você deve se lembrar na matemática que esse sinal aqui é o de maior e esse sinal aqui é o de menor. Eu lembrei
Esse sinal aqui nós chamávamos que ele parecia o 4, o número 4. E esse aqui parece o número 7, por isso que esse é maior e que esse é menor, ok? Então, ele vai ser obrigatório aos maiores de 18 anos. Ele vai ser facultativo. Ele vai ser facultativo para quem? Aos maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Então, ele é facultado a capacidade de votar, fazer o alistamento eleitoral, é facultado aos maiores de 16 e aos menores de 18 anos, mais o analfabeto, ok? Mais o analfabeto. Então, a essas pessoas é facultado o quê? O voto, é facultado de lá votar. Aos maiores de 16 e menores de 18, mais o analfabeto. E nós também temos o voto proibido. Nós temos o voto proibido. E o voto proibido, ele é proibido para o estrangeiro, isso é óbvio. Ele é proibido para o estrangeiro e ele é proibido para o conscrito. Professor, quem é o conscrito? O conscrito é aquele militar que está durante aquele ano do serviço militar obrigatório. Ele não é proibido para os militares, ele só é proibido para o militar que está durante o serviço militar obrigatório, ok? O que nós temos que ver e ressaltar aqui de importante? Eu tenho o voto obrigatório, eu tenho o voto facultativo, eu tenho o voto proibido. O que eu tenho que ressaltar aqui para vocês não caírem em pegadinha? Se eu tiver uma pergunta assim na minha prova, o voto é obrigatório para todos. Olha aqui, ó. O voto é obrigatório para todos acima de 18 anos. E aí? Olha só, eu só ainda esqueci uma coisa aqui, deixa eu corrigir. Ainda bem que eu fiz essa pergunta. Ele é facultado também aos maiores de 70 anos, ok? Ele é facultado aos maiores de 70 anos. Vou até colocar isso ali para vocês, tá? Aqui, ó. Facultado, ok? Vou tirar aqui do facultado. Ele é facultado também aos maiores de 70 anos. Então, olha só. O voto é obrigatório para todos acima de 18 anos. Você, sabendo que ele é obrigatório para quem tem 18 anos, você poderia marcar que sim. E sair da sua prova feliz, sair da prova da ordem, achando que acertou aquela questão. Só que ele é obrigatório para todos acima de 18 anos? Só que ele é obrigatório para quem tem 71 anos? Ele é obrigatório para quem tem 75 anos? Então, ele não é obrigatório para todos. Ele é obrigatório para as pessoas acima de 18 anos. Agora, se eu falo todos, se eu falo que ele é obrigatório para todas as pessoas, eu estou querendo incluir o cara que tem 80 anos, sendo que a própria Constituição Federal fala que ele é o quê? Facultado. Então, ele não é obrigatório. Então, olha só a maldade da questão que pode cair na sua prova. Ele é obrigatório para quem tem 18 anos, acima de 18 anos. E todas as vezes que vocês verem esse sinal aqui, ó, maior, é maior ou igual, ok? Porque olha só, quem completa 70 anos já é facultado ou só quem tem 71 anos? Porque a lei fala os maiores de 70 anos. É maior ou igual. Então, a partir do momento que você completa 70 anos, você é facultado a votar, ok? Não cai na pegadinha não do cara botar que é com 71 anos. Então, cuidado com essa questão aqui, ok? Eu vou apagar essa questão
Mas cuidado, que é uma excelente questão para confundir o concurseiro. Essa aqui é uma excelente questão para confundir o concurseiro. E ainda bem que eu fiz essa questão aqui, constitucionalista, porque eu já estava me esquecendo de colocar que é facultado para os maiores de 70 anos. Ok? Até aqui, tá tranquilo? Se até aqui tiver tranquilo, eu já estou feliz, ok? Além da capacidade eleitoral ativa, eu também tenho a capacidade eleitoral passiva, ok? Eu também tenho a capacidade eleitoral passiva. Eu vou colocar a capacidade eleitoral passiva aqui, ó. Capacidade eleitoral passiva. Beleza, pessoal? É essa aqui, é esse ponto aqui. Ok? Não vamos confundir, não. É esse ponto aqui. O que eu posso ressaltar da capacidade eleitoral passiva? É a capacidade de ser votado. É a capacidade de ser votado. Então, a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar e a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Só que para eu ser votado, eu tenho que preencher alguns requisitos, ok? E quais são esses requisitos? É a minha condição de elegibilidade. Ok? É a minha condição de elegibilidade. E essa condição, ela fala o seguinte sobre a minha nacionalidade. Eu tenho que ter a nacionalidade o quê? Brasileira. Isso é óbvio. Nacionalidade brasileira. Professor, mas e o caso do português equiparado? Isso aí é só se a banca pautar. Só se a banca falar do português equiparado, porque ele continua sendo estrangeiro, ok? Ele é equiparado a brasileiro naturalizado. Cuidado com isso. Eu tenho que estar em pleno exercício 2, direitos políticos. Exercício 2, direitos políticos, ok? Eu tenho que estar em exercício 2, direitos políticos. Eu tenho que fazer o alistamento eleitoral. Eu tenho que ter o alistamento eleitoral. Eu tenho que ter mais o quê? Acabou? Não acabou, não. Eu tenho que ter o domicílio eleitoral. Toma cuidado, é o domicílio eleitoral, não é domicílio de casa. Ah, eu tenho que estar morando na casa aqui. Não, é o domicílio eleitoral na circunscrição, daquela que eu vou me candidatar. Eu tenho que ter mais o quê? Eu tenho que ter uma filiação partidária. Ou seja, eu não posso me candidatar sem estar afiliado a um partido, salvo nos casos dos militares, porque o militar ele não pode se filiar a um partido. Então o STF ele entende que o partido político que lançar a candidatura de um militar das Forças Armadas é como se fosse suprimisse essa ausência da filiação partidária, ok? E eu tenho a idade e eu tenho a questão da idade. Sobre a questão da idade, vamos lá.